Fala galera, deixa eu mostrar uma pipelinezinha que eu estou criando aqui. Eu estou fazendo esse software para me ajudar a gerenciar alguns trabalhos aqui, trabalhar com ele no Houdini e no Nuke. Então quando eu crio aqui um projeto, já consigo selecionar aqui qual versão vai usar, se é Indy ou a FX, tanto do Houdini quanto do Nuke. Deixa eu botar uma imagem aqui nesse projeto. Eu criei um projeto exemplo aqui, né? Já tem alguns shots que eu criei. Eu vou criar mais um aqui, por exemplo. Vou criar aqui um shot 40. Seleciono aqui o frame range dele. E uma coisa legal que eu criei aqui é que para não precisar abrir o Houdini antes, sabe? Então eu venho aqui, escolho o departamento e crio o arquivo. Normalmente quando eu vou criar um primeiro arquivo, eu coloco a descrição como start. E ele vai criar o arquivo aqui para mim. Deixa eu mostrar aqui. Ele criou. E eu posso abrir o Houdini direto daqui. Vou abrir, por exemplo, esse shot 40 que eu acabei de criar. Ele vai abrir para mim o Houdini. Enquanto ele vai abrindo, eu tenho esse shot aqui que eu já tenho criado aqui também, né? Então, vamos supor que eu tenho um plate aqui para essa cena aqui. Eu vou importar o plate. Vou pegar esse MP4 aqui que eu baixei. Eu dou o nome no plate. Aí ele já cria aqui para mim. Ele pergunta se eu quero extrair já uma sequência de imagem. Como eu vou colocar na câmera, eu vou falar que sim. Vou deixar o mesmo nome. E aqui eu consigo já dar um start frame, porque como a minha cena começa no 1001, vou pedir para ele já fazer a sequência de imagem a partir do 1001 JPEG. Ele já criou aqui para mim a sequência de imagem. Então isso aqui é bom porque eu não preciso fazer isso na mão, né? Inclusive o MP4 aqui também, se eu fosse trazer como referência, eu não preciso ficar entrando em pasta, entrando em outras pastas, copiar, colar. Então aqui ele abriu para mim, eu tenho a mesma pipelinezinha aqui dentro do Houdini, né? Então eu consigo mudar aqui para asset, que eu não tenho nenhum arquivo criado ainda. Eu consigo mudar para outros shots, né? E, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o shot 10 e eu queira mexer nesse cara. Além de eu ter as descrições aqui, né? Deixa eu abrir isso aqui. Além de eu ter as descrições, isso me ajuda, né? Então, se eu vou colocar vou salvar uma nova versão desse cara, vou colocar aqui nesse frame aqui, vou salvar uma nova versão, eu posso dar uma descrição aqui, né? Tipo, ajustando efeito de poeira. Ele vai salvar aqui, já abriu a versão. E isso me ajuda a conseguir buscar algum arquivo anterior e saber o que foi feito em cada um, pelo menos uma ideia, né, para não ver lá na pasta só uma sequência de números lá. Mas deixa eu abrir aqui o shot que eu acabei de criar, o 40. Então, por exemplo, esse shot aqui está zerado, não tenho nada aqui. Eu queria importar uma câmera que o cliente me mandou, por exemplo. Vamos supor que o cliente me mandou uma câmera. Então eu vou vir aqui, vou dar um import external cache. Vou pegar aqui a câmera. Vou renomear só para câmera. Se eu for aqui em caches, a câmera já está aqui. E eu vou importar também o alembic aqui do rinoceronte. De novo, isso aqui me ajuda a não ter que ficar entrando em pasta, copiando para dentro, ele já faz isso automático. Então já tenho o rino aqui importado e já tenho a câmera. Se eu importar uma nova câmera de novo, vamos supor que a gente mandou uma atualização e eu importar como CAM, que é o mesmo nome, ele vai salvar como V2. Tá vendo? Eu tenho a versão 1 e a versão 2 aqui.
Beleza, então aqui dentro do Houdini eu vou importar o que o cliente me mandou, que já foi copiado para a pasta, né? Então, por exemplo, eu vou importar aqui o rinoceronte, que só tem uma versão, vou dar um import. Quando eu dou import de Alembic, ele pergunta se eu quero importar como SOP Alembic ou Alembic Archive, né? Eu quero como SOP. Aí ele já monta aqui para mim. Bom, esse cara aqui já veio na escala certa, então eu vou tirar só o escala aqui. Então já importou aqui para mim o rinoceronte. Deixa eu dar um time shift. Vou trazer ele para o meu frame range. Na verdade aqui ele está começando no 950. Então eu já tenho aqui minha animação, por exemplo. Tem o Rhino Import. Agora eu vou importar a câmera, V2 mesmo. Só que a câmera eu vou importar como um archive. Então já criou aqui para minha câmera. E já criou. Eu podia colocar a V1 aqui também, né? Por exemplo, eu posso vir aqui e dar um refresh na. Deixa eu ver. Não. Deixa eu deletar essa câmera aqui, importar a V1. Vou dar um import aqui. Então quando eu importo uma versão, só que já tem uma versão nova lá, ele me avisa, ele coloca como vermelhinho para me avisar que essa versão que eu estou importada no Houdini, ela não é uma versão atualizada, está desatualizada, tá vendo? Posso vir aqui dar um V2 e dar um refresh, que aí ele vai trocar para V2. Tá vendo? Aí uma coisa legal também, como eu importei. Deixa eu colocar o time aqui também. Como eu importei já o plate, obviamente que o plate que eu tenho não é um plate dessa câmera aqui, né? Então não vai casar o tracking, mas vamos supor que o plate já é com tracking, então eu venho aqui de um set plate on camera. Ele vai pedir para eu escolher, porque tem um MP4 lá também, né? Então vou pegar aqui a minha sequência de imagem e aí ele já vai aplicar aqui na câmera. Eu também não preciso vir aqui e sair procurando dentro de pasta. Isso é uma coisa bem interessante também. O que mais que eu tenho aqui que é legal? Bom, os assets daqui também, né? Se eu pegar esse cara aqui, eu vou fazer outro personagem aqui. Vou colocar outro cara aqui e vou pôr o Craig aqui, por exemplo. Então vamos supor que eu tenho um outro personagem aqui na cena que eu estou fazendo, ou podia ser um efeito e eu vou fazer um file cache desse cara. Craig. Então, cache. Craig. E vou exportar esse cache aqui. Vou dar um refresh aqui, já vai estar aqui com o Craig também aqui, tá vendo? Craig V1. Se eu colocar aqui uma nova versão, versão 2, e exportar, mesma coisa, ele vai exportar e já vai ter aqui no Craig V2, tá vendo? Então eu posso, porque eu troco esse aqui, vou dar um refresh. Ele já voltou para a versão 1 aqui, tá vendo? E me avisa que essa versão está desatualizada. Outra coisa que eu posso pedir, às vezes eu estou com vários caches importados. Se eu colocar aqui em show, ele me manda para a página, para dentro da Geometry aqui, no caso, onde está aquele cache importado. Isso aqui é legal também. E eu posso tirar também um preview daqui, né? Posso tirar um flipbook aqui dessa cena. Ele já vai gerar para mim um MP4 desse cara. Se eu vier aqui em preview, ele está salvando. Se eu vier aqui em preview, eu consigo ver aqui o
uma lista com os previews, né, que eu vou exportando. A mesma coisa aqui, né? Então se eu vier aqui no shot 40 mesmo, vim aqui em preview, eu consigo assistir os previews que eu tenho aqui nesse cara. E uma coisa legal quando eu vou salvando, né? Por exemplo, eu vou salvar essa cena aqui, ou podia salvar uma nova versão, mas quando eu salvo usando esses botões aqui da pipeline, ele gera para mim um previewzinho aqui da viewport, né? Então eu consigo ter um previewzinho da viewport do momento que foi salvo o arquivo. Deixa eu abrir essa pasta aqui. Shot 40, FX. Vou colocar aqui só para ficar uma imagenzinha. E é isso. Aí eu também tenho o do Nuke, né? Eu posso criar aqui um arquivo do Nuke também. No caso eu estou usando o Ind. E dentro do Nuke eu também tenho lá para importar o render, né? Eu consigo importar o render, atualizar o render com um menuzinho que eu criei lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Sim, eu consigo, vamos supor que eu acabei um projeto, né? Esse projeto foi finalizado e eu quero dar uma limpada aqui nesse cara aqui, né? Eu posso abrir os projetos, por exemplo, esse projeto aqui está com 7 GB, podia ser um projeto com 100 GB, por exemplo. Então, tipo, eu quero, antes de eu arquivar ele, eu posso vir aqui em Clean Project. Isso aqui eu preciso refazer, que não tá bom ainda, mas ele me mostra algumas coisas que eu posso limpar, né? Então, por exemplo, posso vir aqui limpar as pastas de backup. Eu tenho aqui, por exemplo, essa pasta GIL aqui que tem 400 MB, tem 2 GB. Eu posso escolher as pastas de cache que eu não quero deixar salvo, por exemplo, e dou um OK aqui que ele vai limpar para mim, sem eu ter que ficar entrando em pasta, procurando onde que tem arquivo pesado, ele já faz isso aqui por aqui. Eu consigo limpar o projeto de forma mais rápida também. Então, é isso, assim, um overview mais ou menos do que tá isso aqui. Eu ainda tenho bastante coisa que eu quero fazer, algumas ideias que eu tenho para colocar ainda aqui. Por exemplo, eu não tenho nada ainda lá em referente aos Solaris, referente à parte mais de UST. Por enquanto estou trabalhando tudo com Alembic aqui, porque eu no dia a dia ainda uso muito Alembic, né? Porque o pessoal aqui no Brasil ainda estão usando bastante Alembic, mas eu quero deixar preparado para UST também. Mas é isso, é uma coisa legal, é isso que eu não preciso fechar o meu Houdini, né? Então eu posso trocar de projeto aqui de forma rápida sem ter que fechar o Houdini e procurar aqui, dar um open, enfim. Eu venho aqui, seleciono o projeto que eu vou trabalhar, né, e dou, por exemplo, esse é um projeto teste também. Posso vir aqui e abrir já esse shot aqui desse outro projeto e já estou agora em outro projeto. Então isso aqui me facilita de não ter que ficar navegando tanto em pastas, né? Então eu consigo navegar de projeto em projeto sem ter que ficar decorando caminhos e entrando em pasta de pasta de pasta. Então por enquanto tá desse jeito. Ele também separa por departamento aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho essa cena aqui do shot 10 desse projeto que eu tenho effects e tenho layout, né? Então, tipo, eu posso trabalhar como se fosse departamento diferente, cada um tem seu arquivo. A mesma coisa para usuários, né? Eu posso ter algum outro usuário trabalhando no mesmo, vamos supor que eu tenho uma cena muito grande e tem um cara fazendo efeito de uma coisa, outro cara de outra coisa, outro cara de outra coisa. Então eu vou pegar o meu arquivo, né? Então aqui no caso ele está lendo de todos, né? Tem o meu usuário e tem um outro usuário. Mas eu posso filtrar só do que é meu e continuar trabalhando nos meus arquivos aqui. Isso aqui é uma coisa que eu já vi também em algumas pipelines. Mas por que eu fiz isso aqui? O que eu estou fazendo, né? Porque tem o Prism, tem outras pipelines já prontas, mas eu queria fazer uma coisa um pouco mais simplificada, porque isso aqui não tem banco de dados, ele trabalha tudo com JSON dentro das pastas mesmo para organizar essas coisas.
E eu também não queria ficar pagando mensalidade, né? Porque tem alguns aí que são até legais, tem versão gratuita, por exemplo, o Prism tem uma versão gratuita, mas a versão gratuita deles também é limitada, né? Você tem que ficar instalando uns addonzinhos lá. E aí, como eu queria um pouco mais simplificado, eu acabei começando a desenvolver um da minha ideia que funciona para mim. E eu já estou usando no dia a dia, já está funcionando para mim. Tem coisas para ajustar, tem coisas para adicionar, mas já está funcionando bem legal.